Tudo que é bacana a gente conta, tira dúvidas, que é o que a gente vai fazer já já. Vou apresentar para vocês hoje o nutrólogo Pedro Andrade. Doutor, como vai? Tudo bem? Tudo bom? A gente se falou rápido lá na maquiagem, que estava todo mundo meio correndo, você percebeu, né? Bem-vindo, porque hoje a gente vai falar de biotipo versus alimentação. De verdade, vou te fazer uma pergunta na real. Já já a gente vai contar que biotipos são esses. Na real, funciona quando você identifica o biotipo mesmo, pega aquelas características e põe em prática as dicas que você vai dar hoje. Você consegue, não vou dizer mudar aquele paciente, mas aquele paciente se fortalece e tem resultados melhores? Com certeza tem resultados melhores, mas a gente não pode só levar em consideração essas características genéticas físicas, porque a gente tem também as características genéticas comportamentais, que depois eu vou falar um pouquinho. Então não é só o tipo mesmo, que é o mesoformo, mectoformo. Nós temos 3 biotipos, que é o endomorfo, o mesomorfo e o ectomorfo. Falei tudo errado. Então. Mas não necessariamente você se enquadrando nesses biotipos, você vai ser, por exemplo, um endomorfo que tem mais facilidade de ganhar gordura, ser uma pessoa obesa. Você pode ser muito bem um ectomorfo, que tem alterações em alguns genes que eu vou especificar aqui depois, e que pode ter sobrepeso. Então, gente, não sai daí, nós vamos para um rápido intervalo, vou deixar um tempo para vocês já mandarem perguntas para o doutor, @vocêbonitatv. Se você quiser contar alguma experiência, ou você que já identificou o seu biotipo, já seguiu algumas dessas dicas, presta atenção, vai ter a parte comportamental junto e na sequência, atividade física, né? Afinal, cada biotipo também tem aí atividade física adequada para a gente conseguir um resultado e conseguir mais saúde. 2 minutinhos, estou de volta, não sai daí. De volta com o nosso Você Bonita, a gente vai falar hoje de biotipo versus alimentação. Vamos entender quando dá resultado, pensar nas características individuais que a gente tem, né? Eu acho que é parte fundamental de um processo anti-inflamatório, de busca de saúde, mudança alimentar, de qualidade de vida, é um todo. Não é só o emagrecimento em si, né, doutor? Perfeitamente. Apresentando mais uma vez o nosso nutrólogo de hoje, doutor Pedro Andrade. Você quer começar, então, introduzindo o porquê disso, né? Como é que a gente chegou nesses 3 Primeiro, tipos? Acho que é interessante falar um pouco da história do biotipo, né? O biotipo é um termo que foi criado por um psicólogo americano chamado William Sheldon, em 1940. Tá. E o biotipo, ele fala mais das características físicas herdadas geneticamente do indivíduo. Então, ele fala muito pouco da parte comportamental, que é o que depois a gente vai explicar, mas divide essas características físicas em 3 grupos, que é o endomorfo, o mesomorfo e o ectomorfo, que a gente vai explorar. Certo. E isso tem sido feito já há muitos anos, até para que a gente tenha aí um começo de tratamento para aquele indivíduo. Eu estou te dizendo isso porque quando chegar no meu, eu vou te contar qual é o meu, mas hoje eu não sou mais o meu, porque eu mudei tudo e provavelmente vou ver se eu vou me identificar com o que você vai dizer que é o meu tipo. Então isso pode acontecer com você. Certo. Então eu acho que o princípio de tudo é identificar esse biotipo, certo? Perfeito. Vamos começar com o primeiro então? Vamos lá. Na tela, olha lá. Primeiro biotipo é o ectomorfo. Bom, o ectomorfo, ele apresenta muita dificuldade para ganhar peso. Na verdade, quando a gente fala de peso, a gente tem que entender que peso é algo muito virtual. Tá. Então, pode ser um peso tanto de massa muscular quanto peso de gordura. Isso não... o ectomorfo, no caso, ele vai ter dificuldade para ganhar os dois. Tá. A característica física forte do ectomorfo é que ele tem ossos um pouco mais finos, um quadril um pouco mais estreito, um tórax um pouco mais estreito. Isso vai fazer com que ele tenha também essa dificuldade para ganhar peso. Então, é uma pessoa considerada mais magra. Perfeito. Pode ser uma pessoa mais fina, então braços finos, pernas finas, nesse sentido. Exatamente. Tá. E ele tendo um quadril mais fino, um tórax mais fino, ossos mais finos, isso vai interferir também no peso. Inclusive no ganho de massa magra, porque normalmente essas pessoas se queixam de não conseguirem ganhar músculo e já que estão magras, não conseguem definir. Certo? Exatamente. Qual é então a dieta que hoje a gente pode, enfim, usar um pouquinho, acho que a gente vai começar por aqui, que pode favorecer quem tem esse biotipo? Tá, primeiramente, acho que é interessante a gente falar que a gente não pode generalizar as dietas pelos biotipos, né? Porque assim, tudo vai depender da quantidade dos alimentos e da qualidade também desses alimentos. É verdade. Só que
tentando especificar um pouco, jogar um pouco mais para o biotipo ectomorfo, são pessoas que já têm uma tendência menor de acumular gordura, uma dificuldade para ganhar massa muscular. É mais interessante você utilizar alimentos com um pouco mais de calorias, alimentos que tenham um aporte de carboidratos, um aporte de gorduras um pouco maior. E não esquecer também da base, da pirâmide ali, que é importante para todos os biotipos, que são frutas, fibras, vegetais folhosos, enfim. E isso porque muitas vezes, então, até agora falando um pouquinho de metabolismo, é um metabolismo mais acelerado naturalmente. Aquela pessoa tem um gasto maior calórico do que o outro biotipo. Isso, mais ou menos. Na verdade, a gente tem um gene que é o PPARD, que ele codifica essa parte metabólica também. Então, o que acontece? Você pode ter um biotipo ectomorfo e que tem um metabolismo mais lento, isso vai fazer você ganhar gordura ao longo da sua vida. Entendi. E o seu biotipo ele vai ficar para trás. Entendi. E aí você muda, mas você nasceu ectomorfo. Você nasceu ectomorfo, exatamente. Na verdade, você nasceu ectomorfo e você vai morrer ectomorfo, mas você pode melhorar ou piorar essa característica. Essa característica, entendi. Daqui a pouquinho tem, então, os exercícios. A gente vai fazer a atividade física também linkado para cada biotipo. Você acha interessante a gente falar um pouquinho da parte comportamental já aqui? É interessante a gente falar da parte comportamental, porque eu acho que é o que mais vale quando a gente fala de ganho de peso e etc. A gente tem hoje 2 genes muito bem estudados, que é o FTO e o MC4R, que são genes fortemente ligados ao sobrepeso. Isso independe do biotipo. Então, por exemplo, você tem um biotipo aparentemente ectomorfo, depois a gente vai discutir isso. Estou bem longe do ectomorfo. Eu estou nele já tem uns anos, mas ele não era o meu biotipo, não. Tá, tudo bem. Aí você tem, por exemplo, muitas mutações desses genes, no MC4R, no FTO ou no PPARD. Isso vai fazer com que você tenha mais apetite, mais fome, o seu metabolismo seja mais lento. Entendi. Então isso vai mudar também algumas características que a gente pode colocar na sua dieta. A gente consegue descobrir a respeito desses genes? Hoje já existem exames para isso? Existem exames, inclusive a gente faz na clínica esse tipo de exame. É um exame que acaba direcionando também um tipo de dieta mais específica. Por exemplo, muitos polimorfismos em FTO já indicam que esse paciente precisa de mais fibra, porque ele precisa de mais saciedade. Então a gente consegue silenciar esse gene. Você não é refém dos seus genes, mas existem algumas regras genéticas que você tem que seguir para conseguir ficar de bem com eles. Que bacana, hein? Puxa, e aí claro que o resultado vai ser melhor e não falando só, mais uma vez volto a dizer, do resultado na dieta e do emagrecimento, mas na condição física daquela pessoa, que ela vai levantar de bom humor, vai levantar com pique, vai levantar disposta, vai seguir com as atividades e ainda vai fazer atividade física. Perfeitamente. Isso é o que a gente espera, o que a gente deseja, né, gente? Imagino que o público em casa aí também. Então tá, falamos do ectomorfo, um pouquinho dessa parte das características individuais. Vamos pro próximo que tá aqui no centro. Olha lá. Vai se identificando aí, é o mesomorfo. Bom, o mesomorfo, ele apresenta uma facilidade tanto para ganhar gordura e massa muscular, quanto para perder. Mas o mesomorfo, uma característica interessante quando a gente está falando da dieta do mesomorfo, é que ela é uma dieta, entre aspas, um pouco mais equilibrada. Então, você não pode tanto exagerar no aporte calórico, mas também você não pode deixar uma dieta tão restritiva, porque ele tem uma facilidade maior mesmo de emagrecer. Entendi. Então, alimentos geralmente com um teor de carboidratos regular, gorduras, também procurar não exagerar nas gorduras por ter uma quantidade de calorias maior. Então, quem é ectomorfo pode comer um pouco mais de gordura e um pouco mais de carboidrato. Teoricamente pode sim. colocar. Se ele tiver no ectomorfo dele. Se ele tiver no ectomorfo dele, exatamente. E o quadril, braços, como é que é a composição corporal? Então, é como se fosse uma junção dos 2 outros biotipos. O mesomorfo, ele é uma fusão entre o endomorfo e o ectomorfo. Então, vai fazer com que tenha características parecidas desses dois biotipos. Deixa eu fazer uma coisa, então. Como eu sei que as meninas já estão aqui, da Vanessa Fustenberger, queridíssima, ela está montando aqui a pauta, a gente tem modelos que são compatíveis com os tipos de corpo. Não temos, diretora? Deixa eu só chamar, só para a gente mostrar o biotipo antes de fazer atividade física. Thaís, vem para cá. Deixa eu chamar a Thaís primeiro. Ela que está aqui representando o ectomorfo. Bem-vinda. Vou pedir para você ficar do ladinho aqui, ó. Pode ficar aqui do lado do doutor, ó. Ah, melhor do outro? Então tá. Então desse, por favor. Pode
pegar o microfone. Obrigada, trouxe. Deixar o microfone aqui. Vou pedir para você ficar aqui, para a gente avaliar, então, doutora, aqui. Então, a gente já falou do ectomorfo. Antes de falar do mesomorfo, vamos avaliar. Você sempre teve esse tipo de corpo, esse biotipo? Sempre. Desde Sempre, pequenininha? Carol. Sempre. Muito magrinha. Desde pequena. Desde Pode criança. comer que não ganha peso. Isso. Mais ou menos isso. E músculo? Você vai já fazer uma aula junto com a gente para o seu tipo de corpo. Você nota que uma atividade física adequada te deu músculo? Eu tenho bastante dificuldade de ganhar massa muscular. Tenho que também. treinar bastante, tem que ser bem disciplinada, treinar pesado. Muita dificuldade. A alimentação também tem que ser bem... Bem certo. Você viu o que Bem ele falou certinha. desses elementos aqui? Exatamente. Você capricha em tudo? Capricho. É aquele pratão? Pratão. Inveja, né? De aquele pratão. E aí mesmo comendo, não ganha muito peso. Tenho dificuldade. Sempre tive. Parabéns. Bom, é isso aí. É feliz? Tá tudo bem? Tudo Feliz, certo? me sinto bem. Então tá bom. Daqui a pouquinho, então, a gente vai pra aula. Obrigada, viu? Então, existem ectomorfos. A gente fala, é a minoria, não sei, né? Vocês, no consultório, talvez você tenha esse parâmetro, mas existem muitas pessoas com essa dificuldade de ganhar, inclusive, massa muscular. Vamos chamar, então, aqui agora, um exemplo de mesomorfo. Vai vir o Fábio. Cadê ele? Bem-vindo, Fábio, porque nós não encontramos... mas sabe quem eu acho que é mesomorfo na equipe? Tudo bem. Bem-vindo, vou pedir para você ficar aqui do lado. Que tem o corpo, mas ela não está aqui. Ela estava já... A Mandinha. A Mandinha é toda mesomorfa, porque ela é toda certinha, tem uma cintura fina, tem o quadril, tem o bumbum, e ela está no mesomorfo dela, porque ela está se cuidando muito. Mas vamos usar o seu exemplo. Conta um pouquinho do seu biotipo, porque a gente está falando aqui de homens e mulheres, né, doutor? Exatamente. Serve para os dois. Serve para os dois. Então, eu, na verdade, há anos atrás, eu sempre tinha um biotipo magro. Tá. Né? Com a prática de musculação, especificamente, uma dieta sempre bem equilibrada, eu fui, ao longo dos anos, ganhando bastante peso. Então, meu peso, há tempos atrás, era na casa dos 56, 60 quilos. Hoje eu peso 80, 82. Isso com dieta e atividade física? Dieta, atividade física, isso. Tá, mas você também não pode exagerar. Hoje você percebe que você engorda ou se você comer pouco, você emagrece? Então, na verdade, se eu comer demais, eu tenho, na verdade, um ganho de sobrepeso. E se não tomar cuidado, você ganha gordura, não massa magra, que não é o intuito. Então ele é mesomorfo mesmo. Mesomorfo. Embora tenha sido magro, né? Notado Isso aí mesmo. durante toda a vida. Isso aí. E tá tudo certo no treino? Tudo Tá maravilha. feliz? Felicíssimo. Então tá bom. Valeu, Obrigada, viu? obrigado, valeu. A Mandinha não tá aí, né, gente? Vou fazer o seguinte. Chama a Mandinha, porque a Mandinha é mesomorfo, vocês vão ver que interessante. Eu tô pensando aqui, tá? Eu vou lá e já volto, aí você avalia se essa minha produtora linda e maravilhosa é mesomorfo. Voltando, acabei de saber que a Mandinha não é mesomorfo. Não é. Não é. Não é. Por que ela não é mesomorfo? Porque A mesomorfo tem que ter mais o quê? Porque então agora eu estou confundindo, até para ajudar a pessoa em casa a se identificar. O mesomorfo como é que é? Bom, é difícil você enquadrar, assim, você Deve ser falar mais de uma difícil, vez. né? Porque, na verdade, ele é uma fusão dos dois biotipos. Então, se você perceber que aquele indivíduo, ele tem ossos não tão largos, Tá. Um quadril não tão estreito, então isso vai fazer com que Vai você, diferenciar. mais ou menos, encaixe Então ela no é biotipo. ecto, ela tá no ecto. Vem pra Ela- cá, Mandinha. Ai, coisa mais linda. Na verdade, eu só arrumei uma oportunidade de mostrar. Você que eu vou te lançar, vem aqui. Olha que coisa mais linda. Beijo. Olha que linda. Gente, vou lançar ela, porque ela é modelo, essa menina. Ela está aqui, maravilhosa produtora. Mas pode tirar umas fotos também, não pode? Pode. Não é? Fica aqui, ó. Conta, Mandinha, eu te conheço já há muitos anos. Você sempre foi magrinha, mas agora você ficou com uma cintura mais fina. Você tá com o corpo mais marcado. Eu comecei a treinar também. E fazer Eu não as dicas pra treinava. você bonita. Também, na medida do possível, que eu sou meio enjoada, você sabe. Não, mas você tem eu feito faço. direitinho. Olha aqui, gente, ó, presta atenção como dá resultado. É o corpo da brasileira, só que com o treino e com dieta Exatamente, correta. mas se você for perceber, Ah. os ossos dela são ossos mais finos. E isso é uma característica forte do indivíduo ectomorfo. Uma cintura, um quadril mais estreito. Tá. Então, se você colocar isso aqui, você não pode também enquadrar isso num grupo que você convive. Entendi. Porque às vezes você convive num determinado tipo de grupo que só tem ectomorfo, aí quando você vê um mesomorfo, você já fala, caramba, aquele é endomorfo. Mas você tem que ver isso de uma maneira um pouco mais Por integrada. isso, eu acho que é o grupo mais difícil. Então, gente, preste atenção nas características do terceiro, até para se identificar. Obrigada. Você é muito linda. Vai fazer umas fotos. Aproveita para ganhar grana com essa beleza toda. Tá? Eu mostro as minhas meninas para
né, já impulsar aí o sucesso. Então, no mesomorfo, que é o meio termo da história, a gente tem que ter uma cautela, é um equilíbrio total, tanto de gorduras e carboidratos. Perfeitamente. Por isso que eu coloquei aqui o arroz negro, né, que é um arroz que tem um pouquinho menos de carboidrato, um arroz que também é riquíssimo em fibras, tem também mais antioxidantes, mas isso é uma característica que você poderia colocar em qualquer tipo de biotipo, mas por ter um padrão relativamente regular de carboidratos, a gente acaba escolhendo esse tipo de alimento para esse tipo de biotipo. Então aqui é aquele pessoal seguinte, faz tudo direitinho, vai ter resultado. Tem nem o que se queixar. É só seguir com... Exatamente. O mesomorfo é o que a gente chama do biotipo que teve sorte, vamos dizer assim. Porque se faz tudo direito, vai ter um resultado melhor. Geralmente são corpos esteticamente mais bonitos, né? Porque não é nem tão magrinho. Por isso que eu chamei a Mandinha, achando que ela era mesomorfo. Não é tão magro, não está ali ainda na briga com a balança. Ele é um corpo que tem, vamos dizer, suas medidas perfeitas. Exatamente. Quando a pessoa consegue fazer direitinho. Quando a pessoa consegue fazer direitinho. Mandem perguntas que já a gente desenrola isso. @VocêBonitaTV. Vamos para o terceiro grupo, então, na tela. Bom, Endomorfos. Endomorfos é o que a gente acaba pegando por escolha, por eleição no consultório, né? Que geralmente são pessoas que têm uma tendência, uma facilidade para ganhar peso, seja ele de músculo ou de gordura. Tem ossos mais grossos, quadris e tórax menos estreitos, né, mais largos. Isso vai fazer com que já essa característica física genética já favoreça esse indivíduo de ter mais peso. Então a gente tem que ter bastante cautela, porque assim, normalmente a gente atribui um peso target de um paciente, eu vou pesar 60 quilos, mas aquilo não é possível, muitas vezes, para aquele biotipo, isso vai frustrar muito o paciente. Então, você como médico, já colocar na cabeça do paciente a realidade, já vai ser bastante importante para o paciente não se frustrar no tratamento. Mas, doutor, hoje a gente acompanha tantos resultados de sucesso, se a pessoa fizer uma dieta realmente bem feita, com elementos muitas vezes que vocês colocam até de manipulações de vitaminas, essas coisas, e treinar, dá pra perder peso pra caramba, hein? Dá pra perder peso pra caramba, por isso que a gente fala também dessa parte comportamental, que é importante. Então, apesar de você ter um biotipo mais ruim ou uma genética que não te favoreça no ponto de vista comportamental, desses genes que eu acabei passando, você pode silenciar esses genes ou você pode combater esse tipo de característica física e comportamental com o seu estilo de vida. Então, essa é a base do tratamento, é o que eu sempre falo no consultório. O papel do médico é, primeiro, educar, traçar estratégias no estilo de vida do paciente para fazer com que o paciente depois não tenha que tratar da doença. É melhor você cuidar da saúde hoje do que depois cuidar da doença. Então, doutor, eu sou endoformo. Endomorfo. De novo. Mistroforma com morfo. Tudo com morfo. De novo. Endomorfo. Endomorfo. Eu estou num ectomorfo, mas eu sou total endomorfo. E eu só consegui chegar no ectomorfo porque, para mim, a minha dieta low carb deu certo. Mas agora eu estou entendendo desses perfis que é por isso que o low carb não dá certo para todo mundo, que o jejum intermitente não dá certo para todo mundo, que aquele outro lá, aquela outra, não é por causa disso. Exatamente por causa disso. Tem uma questão social também muito importante que você tem que levar em consideração. Uma questão da vivência toda desse indivíduo durante toda a vida dele, os costumes. Então, tem várias coisas que acabam influenciando no peso desse indivíduo e a gente tem que colocar nesse liquidificador para conseguir fazer um diagnóstico bem feito. Agora, o que o endomorfo precisa tomar muito cuidado, porque senão ele vai escorregar e vai engordar? Tá. Primeiro, o endomorfo, ele não tem que tomar tanto cuidado quanto se imagina com gorduras, tá? Por quê? Porque geralmente você pensa, gordura é calórica e tal, você tem que cortar da dieta. Mas não, gordura, ela traz muita saciedade. Então, você equilibrando gordura na dieta do endomorfo pode ser um ponto importante para você ter sucesso. Você come menos, que coisa, exatamente, né? É muito interessante esse ponto. Em contrapartida, alimentos ricos em carboidratos simples, com um alto índice glicêmico e uma alta carga glicêmica, são geralmente carboidratos que estimulam o hormônio de maneira mais intensa, que é a insulina, que vai fazer toda essa cascata obesogênica, entre aspas, de criar obesidade. E isso faz com que a gente
favoreça menos esses alimentos no tipo de dieta do endomorfo. Olha que interessante, isso você falou da gordura, é verdade. Eu fiz as pazes e me sinto muito bem. Fico saciada muito mais rápido com uma gordura interessante. Muito mais rápido. Ele estimula, a gordura ela estimula muito mais hormônios que te dão saciedade do que um carboidrato, por exemplo. Então você excluir gordura da dieta, talvez seja um tiro no pé, principalmente no endomorfo que tem mais facilidade de engordar. Não é que é pra comer assim, apesar Não. que gordura, já falei, é tão interessante, faz o teste em casa. A gente não consegue comer muito, né? Não Você consegue pega uma comer. colher de azeite ou de óleo de coco, põe na boca, aí abre a lata de leite condensado, você não toma a lata inteira, mas a colher de azeite você só vai conseguir pôr uma na boca. Exatamente. Então é muito louco fazer esse teste e perceber o quanto a gordura tem aí o seu papel e foi vilã há muito tempo. Exatamente. Né? E tem uma história interessante de uma nutricionista, amiga minha, né, da clínica, trabalha com a gente, que o paciente ele tinha muita dificuldade no período entre o café da manhã e entre o café da manhã e o almoço. Tá, aquele lanchinho, Aquele né? lanchinho, porque ele comia uma tapioca que foi prescrita por ela, com ovo e tudo mais, com frango e tal. Aí, putz, o que eu faço para não sentir fome nesse período? Ela falou, coloca meia colher Óleo de coco? colher de azeite na tapioca e supriu a E acabou, necessidade. supriu a necessidade. Ficou sem fome. Pra quem ainda precisa sentir algum gosto, algum sabor, o tal do café com óleo de coco, né, que tem o nome, eu sempre esqueço o nome e tal. Bulletproof. Como chama, doutor? Bulletproof coffee. É isso aí. Pode ajudar no meio da manhã, imagina. Então, assim, é interessante, mas assim, tudo dentro da dieta. Dentro da dieta. Glaucia, fala comigo que eu acho que eu não tô te ouvindo. Deixa eu chamar... tá falando? agora sim, tô te ouvindo. Deixa eu chamar a Priscila, que é um modelo de endomorfo. Ela vem pra cá, Pri. Por favor, você já tá indo... Já a gente vai pra atividade física, mas é importante mostrar todas. Bem-vinda, tudo bem? Vamos lá. Me conta um pouquinho dessa sua história de biotipo. Eu sempre fui gordinha, desde pequena. E fui Mas você diz assim, acima do peso. Acima do peso. Tá, uma criança que estava acima do peso. Sim, Tá. sim. Aí na fase adulta eu cheguei na obesidade. Aí procurei um instituto para saber qual era o meu biotipo, qual era o treino adequado e qual era a dieta adequada. Tá. E aí lá eles fazem toda a parte dos ossos. Então assim, a minha característica física é eu nunca vou ser uma mulher magra. Tá. Eu vou emagrecer, eu já eliminei 40 quilos. Gente, ai, adoro. Tá vendo como é bom chamar? E não agora- tava combinado isso, mas eu fico muito E feliz. agora Parabéns. faltam 10 quilos para eu chegar no meu objetivo pessoal. Certo, que tá ligado aí aos seus exames, sua Isso. saúde física como um todo. Isso. E o que você fez pra chegar nesses 40 quilos a menos? A reeducação alimentar. Você tirou alguma coisa assim? Carboidrato, É o- farinha branca. O low carb pra Low você carb, funcionou um pouco. exato. Tá. Um pouco não, muito, né? E o 40 treino quilos. adequado, né? E o treino adequado também. O que você pega mais no treino? É uma parte mais aeróbica ou mais muscular? Musculação e o aeróbico. Os dois. Os dois. Olha que bacana. Parabéns, viu? Obrigada. Já então você vai malhar junto com a gente, viu, Obrigada. Pri? Obrigada. Tem perguntinha do público. Olha que legal, doutor. É o máximo isso. Eu adoro essas Sensacional. histórias. Fico muito feliz. Um beijo pra Rosana. Obrigada. Nunca consegui ter a cintura modelada. É o meu sonho. O que eu faço? Responde agora, daqui a pouquinho. Diga. Acho que é uma pergunta bastante profunda. Ela ainda falou da cintura, né? Cintura. Mas assim, de maneira bem simplista, é óbvio que tem essa característica genética importante. Ela pode ser um indivíduo endomorfo, que tem já uma facilidade para ganhar gordura. Só que, como eu falei, treino, dieta, quando necessário uma suplementação, que deve ser vista em exames, sempre vai ser e sempre será a base do tratamento. Entendi. Então, apesar de você ter ali essa influência forte da genética, você consegue silenciar esses genes e ter sucesso no tratamento. O processo de remissão, ele está muitas vezes dentro de você, mas você não conhece isso. Então, às vezes você procura um especialista, um educador físico, um médico, um nutricionista, seja o que for, à procura de uma fórmula mágica ou de uma pílula, de uma coisa que resolva a barriga. A gente vê por aí cinta modeladora. Mas funciona, tá? Não, funciona. Porque eu tenho e uso. Não, é verdade. É bom, Funciona, mas... Funciona porque você, tem o quê? Mas você não Tem pode... vermelho, tem Exatamente. tecnologia. Não, mas não é a Só que não é a base. base Não, do tratamento. lógico, São coisas que você pode utilizar como cereja do bolo. Os tratamentos estéticos. Eu ia falar isso, é da Rosana, né? Põe de novo a perguntinha, porque ele falou da parte médica, eu vou falar da parte mulher, quer ver? Porque eu não tenho cintura também, Rosana. Deixa eu ver a pergunta de novo, Glaucia. Ela disse assim, canta pra mim. Tá aí ainda, vocês já tiraram? Ela disse que ela é magra ou não? Ela não fala, só fala que ela queria ter cintura.
Rosana, eu emagreci bilhões de quilos, treino um monte, hoje estou magra, mas eu continuo sem cintura. Rosana, a cintura é um negócio mais complicado. Aí eu te dou uma dica. Amarra um negócio na cintura, bota um cinto que marca. É verdade. Se você tá no seu peso e todo o resto tá resolvido, a cintura é só desse jeito, gente. Porque mesmo sem emagreça, a cintura é a cintura do corpo. É o genético. Sim. Não tem como afinar, né, se não for... Tem uma estratégia interessante. Alimentos que causam pico de insulina, esse pico de insulina, esse carboidrato em excesso, ele vira mais facilmente gordura abdominal. Então isso vai fazer com que você também tenha uma tendência maior de acumular gordura. Então, e é uma coisa interessante, porque assim você fala, mas eu só como um pãozinho de manhã. Você coloca isso num mês, são 30 pães que você comeu de manhã que vai comprometer seu resultado. Se você quiser ficar com uma cintura mais fina, talvez seja interessante se substituir por outros alimentos. Entendi. Pode ser que seja aí uma estratégia para ela, desse lance. Eu vou deixar